Existem momentos em que o céu silencia e o coração humano é levado ao limite. Momentos em que orações parecem ecoar no vazio, promessas parecem distantes e a fé, tão firme no começo, começa a vacilar. É nesses momentos que muitos desistem. Mas há um grupo que não se dobra, não por força própria, mas porque carrega dentro de si uma marca invisível, a marca dos escolhidos de Deus. Esses escolhidos não são os mais fortes, nem os mais sábios, e muito menos os mais perfeitos. São, na verdade, aqueles que mais caíram, mas também os que mais se levantaram. Aqueles que foram quebrados, mas nunca abandonados. Que choraram em silêncio, mas continuaram orando mesmo quando a voz não saía. O chamado que paira sobre eles não é comum. Não é algo que se explica com lógica ou que se escolhe por vontade própria. É algo que o céu decide. Uma ordem divina escrita antes do tempo, selada nas páginas invisíveis do destino. E quando essa ordem é liberada, nada na terra pode impedir o seu cumprimento. Os escolhidos de Deus passam por coisas que outros não suportariam. Não porque Deus os castiga, mas porque Ele os prepara. Cada dor, cada perda, cada deserto é parte do treinamento. É o fogo que purifica, o vento que molda, a tempestade que fortalece. É o processo que transforma servos em testemunhas e frágeis em guerreiros. Mas há um mistério nisso tudo. O que muitos chamam de fracasso é, na verdade, o terreno onde Deus planta sua maior vitória. O que parece silêncio é o momento em que o céu está mais atento. E o que parece abandono é, na verdade, a presença de Deus ensinando o coração a confiar, mesmo quando não entende. Jesus sabia o que era ser provado. O Filho de Deus, perfeito em tudo, caminhou por desertos, enfrentou tentações, foi rejeitado, humilhado e crucificado. Se até ele precisou passar pelo sofrimento para cumprir o propósito, como poderiam os escolhidos escapar do processo? Não há coroa sem cruz, nem glória sem dor. Os escolhidos são provados de forma diferente porque têm um destino diferente. Deus não os envia aonde qualquer um pode ir. Ele os envia aonde poucos têm coragem de permanecer. E quando parece que tudo está perdido, é nesse instante que o Espírito Santo sussurra: você passou. Passar não significa que o sofrimento acabou. Significa que ele cumpriu seu papel, que o propósito da dor foi alcançado, que o que era prova se tornou fundação. E que, finalmente, o tempo de permanecer prostrado termina e o tempo de ser levantado começa. Este é o momento de revelar o que estava escondido, porque há verdades que só podem ser compreendidas depois da dor. Há promessas que só se cumprem quando o coração aprende a confiar em meio à ausência. Muitos olham para os escolhidos e não entendem o porquê de tantas lutas. Julgam, criticam, apontam, sem perceber que por trás das lágrimas existe uma história que o próprio Deus está escrevendo. Quando o mundo os viu cair, o céu os viu sendo moldados. Quando disseram, acabou, Deus apenas sussurrou, começou. Tudo o que você viveu até aqui, cada lágrima, cada noite sem sono, cada oração feita em desespero, tudo foi parte de um plano. Nada escapou do controle de Deus. Nenhuma dor foi desperdiçada, nenhum tempo foi em vão. Os escolhidos não entendem o propósito no meio do processo. Eles apenas seguem, guiados por uma fé que não depende de explicações. Eles seguem mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo quando a mente grita para parar. E é justamente essa entrega que os diferencia. Porque a força de um escolhido não vem de si mesmo, mas do Deus que o sustenta. Quando ele cai, é Deus quem o levanta. Quando ele perde, é Deus quem restaura. Quando ele duvida, é Deus quem o lembra. Eu ainda estou aqui. E é por isso que quando o tempo da revelação chega, o céu não apenas fala, o céu se manifesta. Aquilo que era escondido é trazido à luz. O que parecia esquecido é restaurado. E Deus começa a revelar o motivo de cada lágrima. O que antes doía agora faz sentido. O que parecia castigo agora é visto como cuidado.
O que parecia atraso era apenas proteção. Agora, o tempo mudou. O céu começa a se mover novamente, e Deus está dizendo aos seus escolhidos: vocês passaram. Agora é hora de contar tudo. Contar o que viram, o que sentiram, o que aprenderam nas noites em que ninguém os viu orar. Contar o que Deus falou em silêncio. Contar como o fogo não os destruiu, mas os purificou. Porque os escolhidos não guardam a experiência apenas para si. Eles são levantados para testemunhar. E é esse testemunho que muda vidas, que liberta corações, que desperta fé adormecida. Este é o momento em que o céu chama de volta aqueles que quase desistiram. Este é o tempo de reerguer os cansados, de consolar os quebrados, de lembrar aos esquecidos que Deus ainda cumpre promessas. Os escolhidos passaram, e agora Deus vai contar a eles, e através deles, o porquê de tudo. Você é um desses escolhidos. Está ouvindo esta mensagem porque o céu quer te lembrar que nada do que viveu foi por acaso. Tudo tem um propósito. E este é o tempo de entender o que o Espírito vinha preparando desde o início. Os céus estão abertos. A voz de Deus está pronta para revelar o que o processo escondeu. E quando o céu começa a falar, o homem se cala e a alma desperta. Prepare-se, porque Deus vai contar tudo a você. Os escolhidos de Deus não passam pelo caminho fácil. A estrada que os conduz ao propósito é estreita, cheia de espinhos, marcada por momentos de solidão. Mas é nessa trilha árida que o caráter é forjado e o coração é purificado. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz de Deus numa sarça que queimava sem se consumir. José foi vendido, traído, esquecido numa prisão antes de governar o Egito. Davi foi ungido rei quando ainda cheirava a ovelhas, mas teve de enfrentar gigantes, fugas e traições antes de sentar no trono. Nenhum escolhido foi poupado do processo, porque é o processo que confirma a escolha. Há um tempo em que Deus cala, e esse silêncio dói mais do que qualquer palavra. O homem ora, clama, busca, e nada acontece. É como se o céu estivesse fechado, mas é nesse silêncio que o Espírito trabalha de forma mais profunda. Ele não está distante, está moldando em silêncio o que os olhos ainda não podem ver. O problema é que quando Deus silencia, o inimigo fala. E ele fala alto. Semeia dúvida, medo, vergonha. Sussurra que o chamado acabou, que a promessa não era real, que Deus desistiu. É aí que o coração do escolhido é posto à prova, porque a fé verdadeira não é medida quando tudo dá certo, mas quando nada faz sentido. É fácil crer quando as portas se abrem. Difícil é continuar crendo quando elas permanecem fechadas. É fácil adorar quando há milagres. Difícil é levantar as mãos quando o céu parece vazio. Mas o escolhido aprende a confiar mesmo sem ver. Aprende a andar mesmo sem entender o caminho. Aprende a permanecer mesmo quando tudo dentro dele quer fugir. E é aí que Deus se agrada. Porque o coração do escolhido é testado não para ser destruído, mas para ser lapidado. Deus não prova para punir, Ele prova para preparar. Há pessoas que não suportariam o processo que você suportou. Há lutas que você enfrentou que outros não aguentariam um dia. Mas você continuou, chorando, cansado, mas continuou. Isso é o que te diferencia. Isso é o que prova que há algo maior sobre a sua vida. Deus permite o deserto, mas nunca abandona o seu povo dentro dele. Mesmo quando o maná parece cessar, há uma rocha escondida pronta para jorrar água. Mesmo quando o fogo da prova parece consumir, há um quarto homem que caminha dentro da fornalha. Você foi provado, mas não destruído, ferido, mas não esquecido, abalado, mas não vencido. Os escolhidos carregam cicatrizes que o mundo não entende. São marcas de guerras travadas em silêncio. Batalhas espirituais que ninguém viu, mas o céu registrou. Cada lágrima derramada é memória diante de Deus. Cada oração feita no escuro foi ouvida. Cada queda
foi acompanhada pela mão que te levantou. E o que você não sabia é que enquanto você chorava pedindo um sinal, o céu inteiro se movia em seu favor. Há algo invisível acontecendo enquanto o escolhido espera. O inimigo pensa que está vencendo, mas está apenas sendo usado como instrumento de aperfeiçoamento. O deserto, o atraso, a perda, nada disso é o fim. É o campo de treinamento do propósito. Quando José interpretou sonhos na prisão, ele não sabia que aquilo era parte da escada que o levaria ao trono. Quando Davi tocava harpa na presença de Saul, ele não imaginava que aquele som o preparava para reinar. Quando Pedro negou Jesus, achou que havia fracassado, mas na verdade estava sendo quebrado para se tornar pedra firme. Tudo o que Deus permite tem um propósito escondido, e você, que passou por dores que ninguém entendeu, não estava sendo punido, estava sendo preparado. O processo dói, porque o vaso precisa ser quebrado para ser refeito. Deus não pode encher um coração cheio de si mesmo. Por isso, Ele permite o vazio. Ele tira o que você achava essencial para te mostrar o que realmente importa. Ele desmonta o cenário para reconstruir algo que não pode ser abalado. Os escolhidos passam por isso não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele confia neles o suficiente para permitir o processo. Ele sabe até onde você aguenta e sabe que, mesmo chorando, você não vai desistir. A escolha divina não é um privilégio de conforto, é um peso de responsabilidade. Deus não escolhe para agradar, escolhe para cumprir um propósito eterno. E esse propósito quase sempre exige sacrifício. É por isso que há momentos em que tudo o que você tem é uma promessa e uma fé cansada. E ainda assim, Deus te sustenta. Ele te segura por fios invisíveis de graça, mesmo quando a mente quer desabar. Quantas vezes você pensou que era o fim? Quantas vezes acreditou que não aguentaria mais? Mas veja onde está, ainda aqui, ainda firme, ainda respirando. Isso não é acaso, é propósito. O simples fato de você ainda estar de pé é prova de que passou. Você sobreviveu ao que era para te destruir. E Deus viu cada segundo dessa jornada. Nada passou despercebido. Nenhuma dor foi ignorada. Nenhum desespero ficou sem resposta. Talvez você não tenha percebido, mas cada lágrima derramada foi uma oração que subiu como incenso diante do trono. E agora, o tempo muda. O silêncio do céu começa a se romper. O que antes era confusão começa a se transformar em clareza. O que antes parecia castigo, agora se revela como treinamento. Deus está prestes a te mostrar o porquê de cada ferida, o motivo de cada espera. Porque os escolhidos não passam em vão. Quando o processo termina, vem a revelação. E Deus começa a falar. Agora você entende? Agora você vê o que eu estava construindo em você? Você passou. E agora chegou a hora de compreender o que isso realmente significa. Quando o processo termina, algo dentro do escolhido muda para sempre. O olhar já não é o mesmo, o coração já não é o mesmo, a fé já não é a mesma. Porque a dor ensina o que o conforto nunca poderia ensinar. Deus não desperdiça sofrimento. Cada perda, cada demora, cada porta fechada se torna matéria-prima para algo eterno. Há feridas que curam outros, há lágrimas que se transformam em testemunhos. O que parecia injustiça, Deus converte em missão. Você foi quebrado, mas agora entende o porquê. Quando olhava para o céu e não recebia resposta, Deus estava te ensinando a ouvir o que não se ouve com os ouvidos, mas com o Espírito. Ele não falava por palavras, mas por silêncio. E o silêncio dele é revelação para quem aprendeu a discernir. Há coisas que só o deserto revela. No deserto, você descobre quem é. E mais do que isso, descobre quem Deus é. Foi ali, longe do conforto, que Israel viu a água brotar da rocha, o pão cair do céu e o fogo descer à noite. Foi ali, na falta, que o povo aprendeu que dependência não é fraqueza, é poder.
O escolhido aprende isso da forma mais dura. Quando não há mais forças, é quando Deus começa a agir. Quando as mãos estão vazias, é quando Ele enche. Quando tudo desmorona, é quando Ele reconstrói. Você achava que estava sendo esquecido, mas Deus estava te separando. Achava que estava sendo deixado para trás, mas Ele apenas te escondia do olhar de quem não entenderia o que Ele estava prestes a fazer. Os escolhidos não são feitos em palácios, mas em cavernas. Não são formados nos aplausos, mas nas rejeições. O fogo que os molda é invisível, é o fogo da espera, do não reconhecimento, da oração que parece não sair do chão. Mas o céu registra cada instante. Deus sussurra no íntimo: fica firme, porque o que estou fazendo em você é maior do que o que está acontecendo ao seu redor. E aos poucos, o escolhido começa a entender. Ele olha para trás e vê que as orações que pareciam sem resposta foram, na verdade, atendidas de outra maneira, que as portas fechadas o livraram de armadilhas, que as pessoas que o deixaram foram retiradas por misericórdia. Deus trabalha na contramão da lógica. Ele constrói por meio da perda, promove através da humilhação e exalta depois da obediência. Aqueles que passam pelo processo divino não saem com orgulho, saem com humildade, porque entenderam que tudo foi graça, que não foi mérito, foi misericórdia. E é aqui que a transformação acontece. O escolhido deixa de buscar o aplauso do mundo e passa a buscar a aprovação de Deus. Ele já não precisa provar nada a ninguém, porque o que o sustenta agora é o olhar do Pai. O coração que antes temia, agora descansa. A alma que antes se agitava, agora confia. Você lembra das noites em que achava que não conseguiria mais? Das vezes em que se ajoelhou pedindo forças para continuar? É porque ali, naquele momento, algo invisível aconteceu. O Espírito Santo te sustentou quando a carne já não podia. Há uma força sobrenatural que só se manifesta no limite. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E você é a prova viva disso. Você já percebeu? As orações mais sinceras não são as mais bonitas, mas as mais desesperadas. São aquelas que nascem entre lágrimas e respiração ofegante. Deus não rejeita esse tipo de clamor. Ele se move quando o coração está nu diante dele. E foi isso que te manteve. Não foram os recursos, não foram as conexões, não foi a tua habilidade. Foi a presença, foi a graça, foi o amor incondicional que não te deixou cair no abismo. Enquanto o mundo te julgava pelo que via, Deus te defendia pelo que sabia. Ele via o que ninguém via, o teu esforço em permanecer, o teu desejo de acertar, a tua luta interna entre desistir e continuar. E porque você escolheu permanecer, Deus agora começa a mover o cenário. Há uma transição espiritual acontecendo. O tempo de espera está chegando ao fim. A mesma voz que um dia te chamou para o deserto, agora começa a te chamar para fora dele. Levanta-te, porque o tempo de permanecer prostrado acabou. É assim que Deus fala aos escolhidos quando chega a hora de mudar a estação. As lágrimas que regaram o chão da tua oração agora se transformam em sementes de colheita. O que era vergonha se torna autoridade. O que era fraqueza se torna ministério. Os escolhidos passam, mas não voltam iguais. Eles saem do processo com autoridade que não se aprende em livros. É a autoridade de quem viveu, sofreu e foi restaurado. Quando Moisés desceu do Sinai, seu rosto brilhava. Quando Jacó lutou com o anjo, saiu mancando, mas com um novo nome. Quando Pedro chorou amargamente após negar Jesus, se levantou para ser voz no Pentecostes. Todos saíram marcados, mas transformados. E é exatamente isso que está acontecendo contigo. O brilho ainda está nascendo, a marca ainda dói, mas a transformação já começou. Você foi preparado em segredo para ser usado em público. O tempo de esconderijo está terminando. E quando Deus te expuser, não será para exibição, mas para missão.
Porque os escolhidos não são erguidos para serem admirados, são levantados para servir. Deus te fez passar por tudo isso não para te humilhar, mas para te ensinar o que é depender completamente dele. Ele te esvaziou para te encher. Ele te feriu para te curar. Ele te fez esperar para te fortalecer. Agora o vaso está pronto. O oleiro terminou o molde. O sopro de Deus volta a encher o que antes parecia morto. O chamado não foi cancelado, apenas adiado até que o coração estivesse pronto. E o coração agora está. O tempo de permanecer quebrado acabou. É hora de levantar, de ouvir o que o céu tem a dizer e de entender o porquê de tudo. Porque Deus não erra na escolha. E se Ele te escolheu, é porque há algo em você que o próprio inferno tentou destruir e falhou. Quando o céu decide revelar o propósito, o ambiente muda. Aquele que antes caminhava em silêncio começa a ouvir ecos de algo novo. As circunstâncias, antes confusas, começam a se alinhar de forma sobrenatural. Deus, que parecia distante, agora fala através de sinais, encontros e pequenas coincidências que o coração entende como confirmações. O escolhido sente o peso da glória antes mesmo de ver o cumprimento da promessa. Ele percebe que o ar espiritual se torna diferente. O mesmo deserto onde chorou agora parece anunciar um novo amanhecer. O vento sopra de outro jeito. A alma reconhece. O tempo mudou. Mas o processo de ser revelado é tão intenso quanto o de ser provado. Porque quando Deus decide manifestar o propósito, Ele não apenas entrega a promessa, Ele expõe o escolhido à luz. E toda luz revela, purifica, exige verdade. Deus começa a trazer à memória tudo o que foi dito, todas as promessas esquecidas, todas as palavras lançadas sobre a tua vida. Você percebe que nada foi perdido, que cada oração feita no escuro agora retorna em forma de direção. Há um momento em que o Espírito Santo começa a reacender os sonhos que pareciam mortos. Aquela visão antiga, aquele chamado que ficou adormecido por medo, vergonha ou cansaço, Deus sopra sobre ele e o faz viver novamente. É como Ezequiel diante do vale de ossos secos. O que parecia impossível de reviver começa a se mover. O som dos ossos se juntando volta a ecoar no espírito e a respiração divina retorna àquilo que o tempo tentou apagar. Deus sussurra: o que eu comecei, eu vou terminar. O que você viveu foi apenas o preparo para o que virá. E o escolhido começa a enxergar o que não via antes. Ele entende que o atraso não foi negação, foi estratégia. Que as demoras foram ajustes espirituais, que o tempo de dor foi tempo de fundação. O coração que outrora perguntava por quê, agora começa a perguntar para quê. Essa mudança de perspectiva é o sinal de que o processo cumpriu seu papel. O deserto só termina quando o coração aprende o que precisava aprender. E agora, o escolhido entende que a dor foi escola e que o sofrimento foi mestre. É nesse ponto que o Espírito de Deus começa a liberar revelações profundas. Não apenas sobre o futuro, mas sobre o passado. Deus começa a mostrar o significado das perdas, o motivo dos encontros, o valor das pausas. Ele revela que nada foi em vão, nem mesmo o que parecia desperdício. Há uma sabedoria que só nasce da cicatriz. Você aprendeu a discernir o invisível, a reconhecer a presença divina mesmo em meio à tempestade. Aprendeu a não se mover pela aparência, mas pela fé. E é exatamente isso que te torna perigoso para o inimigo, porque agora você não depende mais das circunstâncias para crer. Você confia no invisível, e quem confia no invisível é inabalável. Deus está prestes a levantar os escolhidos do esconderijo. E quando ele faz isso, o mundo espiritual se agita. Aqueles que riram do teu silêncio verão o poder que foi gerado nele. Os que duvidaram da tua fé verão a mão de Deus te sustentando diante de todos. Mas, antes da revelação completa, há uma última preparação.
o desprendimento. Deus prova o coração uma última vez, não com dor, mas com escolha. Ele pergunta: você está pronto para me servir mesmo que ninguém veja? Está pronto para cumprir o propósito mesmo que não receba aplausos? E o verdadeiro escolhido responde: sim, Senhor, porque já não quero ser visto, quero que tu sejas visto em mim. Essa resposta muda tudo. É o ponto em que o homem cede totalmente o controle e o Espírito Santo assume a direção. A partir daí, o que acontece não é mais esforço humano, é movimento divino. Deus começa a conectar os pontos. Pessoas que estavam distantes reaparecem. Portas que pareciam trancadas há anos se abrem sem esforço. Situações que não faziam sentido se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Tudo começa a conspirar para o cumprimento da promessa. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O escolhido descobre o verdadeiro significado da escolha. Ser escolhido não é ser melhor, é ser responsável. É carregar algo do céu na terra. É viver de modo que o mundo veja Cristo através das tuas atitudes, das tuas palavras e da tua entrega. E essa consciência traz um peso santo, o peso da glória. Não é fardo de culpa, é carga de propósito. É a sensação de que o céu confiou algo precioso em suas mãos. Deus diz: você passou, agora posso te confiar o que antes te destruiria. E nesse momento, o coração entende o que significou o processo. Aquele tempo de solidão era a fornalha que queimava o orgulho. A demora era o antídoto contra a precipitação. As lágrimas eram o óleo da unção sendo derramado, gota por gota. Agora, o que antes era dor se torna poder. O que antes era fraqueza se transforma em sabedoria. O que antes era ferida, agora é testemunho. O escolhido se levanta diferente, não com arrogância, mas com mansidão. Porque quem foi forjado por Deus sabe que toda exaltação pertence a Ele. O coração já não busca palco, busca propósito. Já não procura reconhecimento, procura obediência. E é nesse estado que Deus começa a agir publicamente. O que estava escondido se torna visível. A voz que ninguém ouvia se torna eco. A presença que parecia esquecida começa a tocar outros corações. Deus começa a te usar, e de forma que surpreende até você. Palavras saem da tua boca e alcançam corações feridos. Orações simples produzem efeitos poderosos. O que antes parecia pequeno, agora carrega autoridade. E o mundo espiritual reconhece. Os escolhidos se levantaram. Mas ainda falta algo. Há um momento específico em que Deus decide falar de forma direta, pessoal, inquestionável. É o instante em que o céu rompe o silêncio com uma voz que estremece tudo por dentro. Esse é o momento em que Deus diz: agora eu vou te revelar o que estava oculto desde o início. E é aí que o clímax se aproxima. O céu se abre. Não com trovões, nem com relâmpagos, mas com uma presença que muda o ar. De repente, tudo ao redor silencia. O tempo parece parar. O escolhido sente o peso da eternidade pousando sobre os ombros e entende: Deus está aqui. Há momentos na vida em que a presença de Deus não é apenas sentida, mas vivida. É como se o próprio coração se ajoelhasse. O corpo treme, não de medo, mas de reverência. E então, no mais profundo do silêncio, uma voz se manifesta, não com som, mas com poder. Filho, eu nunca estive longe. Eu apenas te escondi para que o mundo não te destruísse antes da hora. O coração do escolhido dispara. As palavras não são ouvidas com os ouvidos, mas gravadas na alma. Deus fala, e cada sílaba tem peso de eternidade. Quando você chorava, eu estava lá. Quando achou que ninguém te via, eu te observava em cada detalhe. Quando o desânimo tomou conta, eu te sustentava sem que percebesse. As memórias vêm à tona. As noites de oração, os dias de cansaço, as decepções. E agora tudo faz sentido. O escolhido percebe que não estava sendo ignorado, estava sendo lapidado. Você foi provado, não para ser quebrado,
mas para ser firmado. Foi humilhado, não para ser envergonhado, mas para aprender a se curvar diante de mim antes que o mundo se curvasse diante de você. Deus continua. A voz é suave e forte ao mesmo tempo. Há coisas que só se aprendem no fogo. E eu te coloquei ali, não para te consumir, mas para te refinar, porque o ouro que brilha sem passar pelo fogo não é puro, e eu quero pureza no que é meu. As lágrimas escorrem, não de dor, mas de reconhecimento. Agora o escolhido entende. Cada perda foi proteção, cada atraso foi preparo, cada silêncio foi direção. Você me pediu respostas e eu te dei processos. Me pediu saída e eu te dei raízes. Me pediu alívio e eu te dei estrutura. Porque eu não te chamei para sobreviver, te chamei para permanecer. A voz parece preencher o espaço. É impossível fugir dela. Deus fala e o Espírito se prostra. Você passou e agora eu posso te revelar o que estava oculto. O inimigo tentou te confundir, te cansar, te fazer desistir, mas ele não entendeu que o que eu escolho, ninguém desfaz. A tua dor foi a tua consagração, o teu deserto foi o teu altar, e o teu silêncio foi a tua adoração mais pura. As mãos do escolhido tremem. O ambiente muda. A sensação é de estar entre o céu e a terra, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir o que Deus tem a dizer. Eu te escolhi antes da fundação do mundo, antes que teus olhos vissem a luz. Eu já havia escrito o teu nome na palma das minhas mãos. Cada passo teu foi contado, cada lágrima registrada. Nada fugiu ao meu controle. O coração explode em emoção. Há um peso de glória, um poder indescritível. Deus continua. Quando te deixei sozinho, era porque queria te ensinar a caminhar pela fé. Quando tirei o que você amava, foi porque queria te mostrar que sou suficiente. Quando o mundo te rejeitou, foi porque te reservei para mim. E então, como se o próprio universo escutasse, a voz do Senhor se torna ainda mais intensa. Agora chegou o tempo de revelar o que construí em segredo, o tempo de manifestar o que plantei em lágrimas. O tempo de mostrar que o que eu escolho, eu sustento. As visões começam a surgir. O escolhido vê, diante dos olhos espirituais, cenas do passado, os momentos de dor, de solidão, de humilhação. Mas agora, cada um deles está envolto em luz. A dor se torna glória. O deserto se torna jardim. A vergonha se transforma em honra. Deus fala novamente, você pediu que eu te tirasse do vale, mas eu decidi te fazer florescer dentro dele, porque não basta sair da dor, é preciso transformar a dor em poder. As palavras penetram fundo. O escolhido sente o peso da responsabilidade divina. Não é apenas uma bênção, é um chamado. Eu não te escolhi para ser aplaudido, mas para ser voz. Não te separei para viver de reconhecimento, mas para carregar a minha presença. A tua missão é curar feridos, levantar caídos e lembrar ao mundo que ainda há esperança. O ambiente parece vibrar com a presença divina. A alma do escolhido se curva completamente e ele responde com lágrimas, Senhor, eis-me aqui. E Deus responde, então prepara-te, porque o que virá não será pequeno. As dores que você suportou não foram em vão. Elas geraram em ti um peso de glória que o mundo ainda não viu. Eu te tirei da multidão para te formar no secreto e agora te envio para o propósito. O som das palavras divinas não se dissipa. Ele ecoa dentro do coração. O escolhido sente o Espírito Santo envolver sua mente, sua alma, seus ossos. Tudo que antes parecia confuso, agora se torna claro. Ele passou e agora está sendo enviado. Você foi escolhido e a tua aprovação não veio da terra, veio do céu. Não temas o tamanho da missão, porque quem te enviou também vai contigo. E quando os ventos se levantarem novamente, lembre-se, agora você não está sendo provado, está sendo usado. A presença de Deus é tão forte que o chão parece vibrar e, de repente, tudo se acalma. O peso da glória se transforma em paz.
Uma paz profunda, limpa, como se o próprio tempo respirasse. O escolhido se levanta diferente, o rosto ainda molhado de lágrimas, mas os olhos brilhando com uma certeza que o mundo não pode apagar. Deus falou. E essa voz, uma vez ouvida, nunca mais é esquecida. Ele sabe que a partir dali nada será igual, porque quem ouve o céu nunca mais vive como antes. Aquele que passou, agora carrega em si o selo do propósito, e Deus, olhando para ele, apenas sussurra uma última vez: vai, porque chegou a hora de contar tudo. Quando a voz cessou, não havia mais vento, nem fogo, nem trovões, apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia conter todas as respostas que ele buscara por toda a vida. O escolhido permaneceu ajoelhado, sentindo as batidas do próprio coração, misturadas à presença invisível de Deus. Aquele instante não era o fim da jornada, mas o começo de algo novo, porque agora ele sabia. Ele sabia por que fora chamado, por que suportara tanto, porque as feridas tinham de ser abertas antes que a cura viesse. E nesse saber havia descanso. Ele se levantou devagar, ainda sentindo as marcas da travessia, o corpo cansado, os olhos marejados, a alma leve. Olhou ao redor e percebeu que tudo estava diferente, embora o lugar fosse o mesmo. As árvores pareciam mais vivas, o ar mais puro, o céu mais próximo. Era como se o mundo tivesse sido recriado diante dele e cada detalhe falasse da fidelidade divina. Ele respirou fundo e entendeu que o verdadeiro milagre não era o livramento visível, mas a transformação silenciosa que acontecera dentro dele. O medo que antes o dominava havia se dissolvido. Em seu lugar, nasceu uma certeza inabalável. Se Deus está comigo, nada pode me deter. Nos dias que seguiram, ele caminhou com outra postura. Não havia mais pressa, nem ansiedade. Ele sabia que cada passo tinha um propósito e que o tempo de Deus era perfeito. As pessoas começaram a notar a mudança. Aqueles que antes o viam como alguém abatido, agora enxergavam luz em seus olhos. E quando perguntavam o que havia acontecido, ele respondia com simplicidade: eu ouvi a voz de Deus, ele me chamou pelo nome. As palavras não eram ditas com soberba, mas com humildade, como quem carrega um segredo sagrado que não pode ser explicado, apenas vivido. Em suas orações, já não pedia mais para que as tempestades cessassem, mas para que tivesse fé suficiente para atravessá-las. Ele compreendeu que os escolhidos de Deus não são poupados das provações, são fortalecidos por elas, que a dor não é um castigo, mas uma escola, e que cada lágrima, quando colocada nas mãos divinas, se transforma em sementes de propósito. Essa revelação o fez enxergar tudo sob uma nova luz. Os desertos não eram mais lugares de abandono, mas cenários de encontro. As esperas não eram mais torturas, mas provas de confiança. E as quedas deixaram de ser fracassos, tornando-se degraus de humildade. Certa noite, ao contemplar as estrelas, ele sentiu uma presença suave aproximar-se. Não era uma visão, nem uma voz audível, mas uma consciência profunda, como se o próprio céu lhe falasse. E nesse momento, recordou tudo o que vivera. As dores, as perdas, as dúvidas, as vezes em que quis desistir. E percebeu que em cada uma delas, Deus nunca se afastou. Mesmo no silêncio, ele falava. Mesmo na demora, ele agia. Mesmo nas lágrimas, ele estava construindo algo eterno. Então, com lágrimas nos olhos, o escolhido ergueu as mãos e disse: agora eu entendo, Senhor. Não era o fim, era o preparo. A vida depois disso não se tornou fácil, mas se tornou sagrada. Cada dificuldade passou a ser vista como um chamado à dependência. Cada alegria como um lembrete da graça. Ele passou a caminhar sem precisar ver o futuro, porque confiava em quem o guiava. E assim, o peso da dúvida deu lugar à leveza da fé. As perguntas que antes o atormentavam perderam força diante da presença de um Deus que não precisa explicar, apenas revelar no tempo certo. E o tempo certo havia chegado.
As promessas que pareciam distantes começaram a se cumprir, não da forma que ele imaginava, mas da forma que ele precisava. Deus o conduziu por caminhos inesperados e em cada um deles havia uma nova lição. Às vezes, a resposta vinha em um gesto simples, o sorriso de alguém que ele ajudava, a paz de um novo amanhecer, o perdão que ele finalmente conseguia oferecer. Outras vezes, vinha em forma de silêncio, e mesmo assim, ele sabia que o céu estava trabalhando. Ele havia se tornado parte do plano, não apenas um espectador. O que antes era peso, agora era missão. O escolhido aprendeu que não se é escolhido por mérito, mas por propósito, que Deus não busca os mais fortes, mas os mais disponíveis. Que a verdadeira grandeza está em obedecer, mesmo quando ninguém entende. E foi assim que ele começou a compartilhar sua história, não para ser admirado, mas para que outros também reconhecessem o chamado em suas próprias vidas. Muitos o ouviam e choravam, porque viam nas palavras dele reflexos das suas próprias lutas. E ao ouvir, também sentiam o convite invisível: você também é um escolhido. Apenas confie. O tempo passou, e as cicatrizes do escolhido se tornaram testemunhos. Elas não desapareceram, mas perderam o poder de doer. Tornaram-se lembranças do amor que o sustentou quando tudo parecia perdido. E toda vez que a escuridão tentava retornar, ele apenas fechava os olhos e lembrava da voz que o chamou. Você passou, agora conte a eles. E ele contava com verdade e emoção que ser escolhido não é um privilégio de poucos, é uma responsabilidade de todos os que decidem responder ao chamado. Porque quando Deus escolhe alguém, é para que o mundo veja através dessa pessoa o reflexo do próprio Cristo. No final, ao olhar para trás, ele não viu fracassos, mas degraus. Não viu desastres, mas direções. E então compreendeu: tudo o que o fez chorar um dia foi o mesmo que o preparou para consolar outros. Tudo o que o feriu, o moldou para curar. E tudo o que ele perdeu, na verdade, o aproximou do que era eterno. Assim, diante do horizonte, ele ergueu novamente as mãos e declarou: obrigado, Senhor, porque agora eu entendo. Ser escolhido não é sobre ser exaltado, é sobre estar disposto, e eu estou. E quando o vento soprou pela última vez naquele monte, trazendo o perfume suave das promessas cumpridas, o escolhido sorriu. Ele sabia que a jornada continuaria, mas agora não mais em busca de respostas, e sim em gratidão pelo privilégio de ter sido chamado. Porque o chamado de Deus nunca termina, apenas muda de forma, e os escolhidos, ainda que passem pelo fogo, sempre saem transformados em luz.